Fala pessoal, tudo bom com vocês? Presidente Evandro de Carvalho, ao lado de Salvino Gomes. Isso. Presidente, primeira pergunta. Seu campeonato já foi considerado entre os 4 do Brasil o melhor. Na sua colocação, ele está em que colocação? Hoje, Hoje. o melhor do Brasil. Presidente, outra pergunta que não quer calar, que a gente vai botar a galera acompanhar no YouTube. Daqui a pouco a gente vai ter no nosso programa ele ao vivo. Isso. Presidente, para as finais, vai ter árbitro de fora, porque o esporte vai pedir, o Náutico vai pedir, está todo mundo reclamando da arbitragem. Hoje a arbitragem de Pernambuco é tida e considerada como a melhor do Brasil. E nós somos o único estado do norte, nordeste e centro-oeste do Brasil com 2 FIFAs a caminho do terceiro. Portanto, a arbitragem será nossa. Ontem no clássico do Sport em Santa Cruz, a Débora Cecília demorou 14 minutos para dar o veredito. Isso aí é um problema do VAR, da arbitragem, de quem é o culpado? Na verdade, não é um problema da Débora, é uma questão de tecnologia. A banda larga, o suporte tecnológico, quando a Arena, surpreendente meu, na nossa avaliação, acho que do próprio esporte, da imprensa, nós temos uma previsão de 35 mil pessoas. Nós chegamos a 50 mil, entre espectadores e público de trabalho, chamado efetivo funcional. Então nós tivemos 50, 51, 52 mil pessoas e o suporte tecnológico, que é a internet, numa linguagem mais simples, não suportou. O que já era um problema desde quando a Arena foi construída na Copa do Mundo. Nós tivemos aí um hiato sem investimento, a federação está tratando, e amanhã eu já terei reunião, para ver se eu posso, mesmo sendo um equipamento público, se a federação poderá investir e melhorar e ampliar esse sinal, ampliar essa rede, ampliar essa entrega de tecnologia de internet para que o VAR possa trabalhar com mais tranquilidade. Hoje, por exemplo, levamos 4 minutos, um tempo considerado de excelência na média do VAR do futebol brasileiro. Então vamos esperar que nós consigamos, com um aporte financeiro, nós consigamos ampliar a capacidade e alcance da internet, de modo que o VAR possa trabalhar com eficiência e eficácia. O VAR levou, na verdade ele levou 12 minutos, porque 12 minutos foi do campo, dentro de campo, da atuação dentro de campo até chegar no VAR. Então o VAR levou 12 minutos, o que está acima da média brasileira, que é até 7 minutos. Então vamos trabalhar para voltar a ter a decisão dos lances em torno de 4 minutos, que é a nossa média em Pernambuco. Eu queria só fazer uma pergunta ao presidente. Como o senhor avalia o Campeonato Pernambucano de maneira geral, presidente? A gente teve um campeonato que aconteceram surpresas, alguns times desistências. Nesse ano, o ajuste do campeonato que a gente teve também um problema de logística, né? Que alguns times quase que não saíram da região metropolitana. Como o senhor avalia isso tudo que aconteceu no Campeonato Pernambucano, presidente? Do ponto de vista econômico-financeiro, de audiência e de presença de público, o melhor dos últimos 20 anos. Nós ultrapassamos agora na semifinal, nós estamos com uma média de mais de 30 pontos, que significa aí milhares de pessoas assistindo. Batemos o recorde da própria Globo e do Brasil com 50 pontos, agora na semifinal do Esporte Santa Cruz na Arena. Temos um público de campo, a maior média de todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, se não me engano, 7 mil por jogo. Temos o maior público agora nos jogos do estadual, foi o do Esporte Santa Cruz. Portanto, sob todos os aspectos e ponto de vista, é o melhor estadual, com a melhor arbitragem do Brasil e com nível de qualidade que vem surpreendendo. Nós tivemos boas surpresas, o Esporte tem um grande elenco, o Santa Cruz foi magnífico, parabéns a Bruno, parabéns a Vitor, parabéns a toda a diretoria de Santa Cruz. A maior média de público foi a do Santos, né? Arrebentou o torcedor. Média dos jogos. A maior do Santa Cruz. Média do campeonato foi do Santos. O maior recorde foi do Sport. Foi do Sport. E eu acho que o Náutico, por exemplo, tem hoje pelo menos 5 jogadores. 5 do Santa Cruz, o Náutico poderia contratar para o presidente aí, dando uma de dirigente. O ano do Santos acabou, né, presidente? Veja, o goleiro do Santa Cruz, altíssimo nível. O lateral direito, todo o Brasil já conhece, o Totti, experiente, um jogador maduro, com muita qualidade, muita força física. O camisa 10, uma grata surpresa, veio do interior de São Paulo,
muito jovem, muita qualidade, um canhoto, uma posição rara no futebol brasileiro, que é o meia esquerda, canhoto. O centroavante com a base toda formada no São Paulo, alto, bastante forte, chuta bem, boa visão de gol. E o Santa Cruz tem um jogador que eu não sei o nome, um atacante pelo lado esquerdo, que faz muito. João Diogo ou Thiaguinho. Muito ágil, muito veloz, muito gol. Então, esses 5 jogadores, na minha avaliação, sem nenhuma dúvida, chegam no Náutico para disputar a posição e jogar. E seriam grandes reforços para o Náutico. Por que o Santa Cruz não conseguiu a vaga do Pouso Alegre, aquele pessoal que desistiu? Explique, presidente. Bom, é uma questão técnica e jurídica. Não haveria como quebrar a legislação, que era a Lei Pelé, que hoje ainda vige com alguns artigos derrogados, mas a lei não foi revogada, e o Estatuto do Torcedor. Além disso, a competição foi jogada e foi estabelecida o critério pelo regulamento geral anterior. Então não havia como alterar, por quê? Seria uma nulidade. O que nós tentamos, primeira providência, eu fui procurado por vários clubes do Brasil e tinha o Santa Cruz, que era meu interesse, então nós buscamos ampliar a Série D. Aumentar o tamanho dela. Exatamente. Mas aí seria tapetão, né? Não, do ponto de vista jurídico poderia, sim, porque o regulamento geral já prevê que você pode aumentar ou pode diminuir a competição, né? É a divisão de base, de base. Nós poderíamos fazer. Mas nós tivemos uma reação muito negativa de parte da imprensa aqui. 2, 3 pessoas fizeram uma campanha velada, violentíssima, contra a CBF, chamando de virada de mesa, de golpe, disso e daquilo. Isso criou um ambiente ruim para mim, que estava defendendo essa posição junto à CBF. Ainda mais quando a CBF vinha de um momento político instável, conturbado, que graças a Deus nós vencemos na justiça e mantivemos o presidente Adinaldo, do qual eu faço parte e o apoio e tenho o apoio dele. Então nós não conseguimos, a primeira solução. A segunda seria criar a Série E. E aí, como criação de primeira implantação, poderíamos colocar todos os clubes. Todo mundo convidado. Mas eu precisaria ter a aprovação dos outros clubes. A maioria dos clubes do Brasil... Não, a maioria dos 68 não aprovaram. Portanto, ficou inviável. E a questão do acesso e decesso, os clubes de Minas que saíram, eles tiveram acesso pelo estadual. Portanto, a vaga é do Estado. Seria a mesma coisa, por exemplo... Então, resumindo, presidente, só poderia se o Petrolina desistisse, né? Aí, por quê? Porque a vaga seria de Pernambuco. Okay. Aí o senhor... não seria justo, nem eu aceitaria, eu iria para a Justiça se o Petrolina desistisse e viesse o clube de São Paulo e ocupasse a minha vaga do Petrolina. Eu iria para a Justiça e iria anular. A mesma coisa ocorreria se eu colocasse o Santa Cruz em qualquer vaga dos 2 clubes de Minas Gerais. Portanto, não houve como resolver. Presidente, o que é que o senhor acha da Copa do Nordeste? É um grande produto, um case de sucesso, é um nicho de mercado, mas que eu entendo, eu já brigo há muito tempo com isso com a CBF, que nós subutilizamos. Nós não sabemos realizar e nós colocamos uma competição, que é a Copa Nordeste, no meio do estadual. Uma disputa antropofágica, canibalesca, onde uma competição prejudica a outra. Então, mas as datas não é diferente, presidente? Não, porque nós temos um número limitado de datas. Nós só temos 20 datas. Aí nós fazemos o estadual com 12, a Copa com 12. Aí nós já temos que buscar 4 datas, que é uma complicação enorme. O esporte já jogou 48 horas, aí tem problema de justiça, tem problema de sindicato. O que é que eu defendo? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que realizar o estadual, e aí eu concordo que nós podemos até reduzir o estadual para 10 datas. Quando terminar o estadual, a cereja do bolo, a Champions League seria a Copa Nordeste. Que é a Lampions League. Seria a Lampions League, a cereja do bolo. Ela seria disputada após o estadual. Se nós fizermos isso, nós teríamos grade de televisionamento para os estaduais. Hoje, o único estadual do Norte e Nordeste que tem espaço, que tem mídia, que tem contrato, é o Pernambucano. Prejudica todo mundo. Aí fico eu sozinho lutando contra forças muito poderosas, que são grandes que também, querem acabar os estaduais. Por quê? Porque tem rentabilidade. Sem citar nome, qual é o estado do Nordeste que o estadual é rentável? Só Pernambuco. Qual outro? Nenhum. Uma outra pergunta. Então, já que o senhor fala em rentável, difícil. o senhor fala em rentável. Assim, os clubes grandes têm uma quantia X. Todos os pequenos também. Não, tudo bem, assim, mas assim... Os intermediários. Não, pronto. O campeão, existiria alguma possibilidade da federação
dar um prêmio, alguma coisa? Não, Como é que é isso? Como é que é isso? Quando nós fizemos o contrato, nós colocamos 1 milhão, que seria a premiação do campeão. Os clubes votaram que não queriam premiação, dividir, né? queriam que todo o recurso arrecadado fosse destinado para cobrir, para superar todas as despesas São de muitas todos os despesas jogos. do futebol. Então, Isso aí, os 10 clubes... unanimidade sempre foi assim. Quando era 12 foi assim, Certo. quando eram 13 também foi assim. Então é um campeonato 0800. A federação paga arbitragem, exame de doping, Agora, registro de atleta, Delegado do transferência de atleta, a estrutura de gestão do jogo. Arbitragem também, presidente? Tudo. E os clubes menores, vamos chamar assim, com mais dificuldade, eu já paguei várias vezes transporte, alimentação, hospedagem do Retrô. Então, é um campeonato superavitário, porque o clube, a única coisa que ele tem que pagar é o salário do jogador, que eu não posso pagar. E olha, ainda já antecipou ainda cotas. assim, eu Isso já aí eu paguei sei. várias vezes. Já Paguei várias vezes. Mas diga aí o clube. Não, ele não vai dizer isso, ele se Pra complica. gente finalizar aqui, pra gente botar o programa para rodar, presidente, uma última pergunta que eu quero perguntar ao senhor e 2 torcidas finais. Existe a possibilidade? Não, uma torcida. Nós fizemos o jogo Santa Cruz Esporte, 40 e quantas mil pessoas? 45 mil? Isso. 45, por aí. Mil alguma coisa. É, né? um jogo desse... Não, do Esporte Santo na Ruda foi 35 mil. Não, 35 mil. 45 mil foi Vai ontem. agora. Então, 35 mais os acréscimos e tal, 40 Oito. mil. Então, um jogo desse nós teríamos pelo menos de 30 a 40 intercorrências policiais com efetiva atuação da polícia de combate, de repressão, e teríamos, como já tivemos, homicídio, várias pessoas hospitalizadas, dano. Mas isso aí não é um problema da federação, ensina no Ministério, ensina do órgão público. Certo. Defensoria Social, né? Não, Defesa Social, do Estado. Mas veja bem, o Estado organizado de direito, nós fazemos parte dele. A federação tem uma função social importante. A federação tem obrigação, não institucional, em termos legais, mas tem obrigação moral, ética, de cidadão, de entidade cidadã, de colaborar com o Estado. Então, eu tenho um quadro caótico desse, com morte, com lesão, com dano, com ônibus, com metrô. Eu fiz o jogo com uma torcida só, nós tivemos 3 ocorrências policiais. 3. Aí agora eu fiz o jogo com quantas mil pessoas? 45, 45, somando tudo a 50. 50 mil pessoas, tivemos 5 ocorrências. Ou seja, eu reduzi, e isso não é novidade. Eu venho dizendo isso, apesar das pessoas, muitas pessoas da imprensa que são contra, fecharem os olhos. Basta que se verifique o estado de São Paulo. O maior estado do Brasil, aliás, o São Paulo é o maior país da América Latina, não é nem o estado, o PIB dele é maior do que qualquer país da América Latina. A população dele deve ser 11 vezes a de Pernambuco ou mais. São Paulo, há 6 anos, tem torcida única. São Paulo reduziu o índice de violência urbana na cidade de São Paulo, que é gigantesca, né? Sei lá, 30 vezes maior que Recife, em 73%. Com essa medida de torcida. Então, enquanto a sociedade não tiver a força necessária, enquanto o torcedor do bem, seja de que forma for, seja usando a força que o conjunto de torcedores tem, institucional, representativa, seja no aspecto político, seja até na organização das pessoas, enquanto nós não tivermos alijado esses animais, esses bandidos, esses criminosos, que eu não recebo. Por exemplo, eu me aborreci bastante hoje, eu fiz uma determinação de proibir aquelas faixas que eu considero uma desmoralização para o Estado e para mim, e para surpresa minha, o Ministério Público e a polícia aprovou. Então eu vou me reunir amanhã com o SDS, com o Procurador-Geral do Estado, vou entrar na Justiça se precisar, mas eu não quero faixa de torcida organizada bandida, como foi a torcida jovem, e essa que está aí hoje é sucessora dela. Portanto, isso é uma fraude à decisão judicial. Então já que o Estado, já que o Ministério Público, já que a polícia não decidiu fazer, eu vou inclusive judicializar para retirar aquelas faixas de campo, que aquilo é um tapa na cara da sociedade, aquilo é uma agressão ao Estado de Direito, aquilo é um atentado contra a organização do Estado de Pernambuco, contra a Secretaria de Defesa Social, contra a Polícia Militar, contra a Polícia Civil, e eu sou do Estado.
A minha formação é uma formação de segurança. Eu fui delegado, fui coordenador de segurança, fui corregedor, e que pese ter trabalhado no Ministério do Interior, na Receita Federal, mas a minha formação é de força policial, de segurança pública. E eu nunca me separei disso. Então, para mim, são bandidos que eu não recebo, não passa da porta da federação, não entra. E se entrar, eu chamo polícia, segurança, não entra, eu não quero contato, não recebo, não aceito. Para mim tem que ser banidos todos. Mas eu vou à justiça retirar as faixas das finais. Tudo isso aqui, Beleza. pessoal, para membros primeiramente e posteriormente para o público. Muito obrigado, presidente, pela sua participação.